Existe um limite biológico para a vida, um ponto matemático calculado por médicos e cientistas, onde o corpo cessa de funcionar, onde as células, privadas de oxigênio e nutrientes, começam a se desligar, uma por uma, como as luzes de uma cidade sendo apagadas durante um blackout. Nós conhecemos esse limite. Sabemos quantos dias um ser vivo aguenta sem água. Sabemos quantos dias aguenta sem comida. Sabemos o quanto de frio ou calor o sangue pode suportar antes de coagular ou ferver. Mas de vez em quando, a natureza, em sua teimosia infinita, decide ignorar a matemática. De vez em quando, surge uma história que desafia a medicina, a lógica e a própria definição de impossível. Uma história que nos obriga a perguntar: o que mantém um coração batendo quando tudo, absolutamente tudo, diz que ele já deveria ter parado? Hoje, nós não vamos falar sobre super-heróis de capa ou humanos extraordinários. Vamos falar sobre algo menor, mais frágil e, paradoxalmente, infinitamente mais forte. Vamos falar sobre um animal que foi condenado à escuridão mais absoluta, descartado como se fosse um papel amassado e que, contra todas as probabilidades do universo, decidiu que não era hora de ir embora. Esta é a história real de como o fundo do poço se tornou o berço de um milagre. Esta é a história de Fênix. Tudo começou não com um ato de heroísmo, mas com um ato de maldade tão casual, tão burocrático, que chega a ser nauseante. Era uma tarde de quinta-feira, cinzenta e úmida, em um complexo de apartamentos gigantesco, na periferia de uma grande metrópole. Um lugar onde as pessoas vivem empilhadas em caixas de concreto, onde o anonimato é a lei e onde ninguém pergunta sobre a vida do vizinho. Fênix não tinha esse nome ainda. Ele era apenas um número, um incômodo, uma posse indesejada de alguém que não tinha alma. Ele era um pitbull misturado, com pouco mais de 1 ano de idade, mas seu corpo contava a história de uma década de sofrimento. Ele já estava faminto. Seus donos, se é que podemos chamá-los assim, haviam parado de alimentá-lo semanas antes. Talvez por falta de dinheiro, talvez por sadismo, talvez por simples indiferença. O cão, que deveria ser uma massa de músculos e energia, era um esqueleto coberto por uma pele fina e ferida. Ele mal conseguia ficar em pé. Naquela tarde, a decisão foi tomada. Eles não queriam mais lidar com o problema. Eles não o levaram para um abrigo. Eles não o soltaram na rua, onde ele teria pelo menos uma chance ínfima de encontrar lixo para comer. Não. Eles fizeram algo que desafia a compreensão humana. Eles o levaram até o corredor dos vesículos e o 2º andar do prédio. Abriram a porta de metal pesada da lixeira coletiva. Um tubo escuro e imundo que descia por 22 andares até um compactador de lixo no subsolo, e o jogaram lá dentro. Imagine a queda, a escuridão súbita, o cheiro podre de restos de comida, fraldas sujas e detritos humanos. O corpo frágil batendo contra as paredes de metal do duto, girando, caindo, 22 andares. A gravidade puxando-o para o abismo. Quando ele atingiu o fundo, não houve um baque suave. Ele caiu sobre montanhas de sacos de lixo, vidro quebrado e metal. O impacto deveria tê-lo matado, mas de alguma forma, talvez porque seu corpo já estivesse tão leve pela desnutrição, ele não morreu. Ele ficou lá, atordoado, com ossos trincados, soterrado no lixo, na escuridão total do compactador. E então, o silêncio. Fênix ficou lá por dias. Ninguém sabe exatamente quantos. Dias no escuro absoluto. O cheiro era insuportável. Uma mistura de amônia, lixo em decomposição e mofo. O frio do subsolo penetrava em seus ossos expostos. Ele tentou latir, mas sua garganta estava tão seca, tão fechada pela desidratação, que apenas um som rouco e inaudível saía.
Ele ouvia, de tempos em tempos, o barulho de mais lixo caindo de cima, sacos pesados que o atingiam, enterrando-o ainda mais fundo. Ele estava sendo sepultado vivo. A mente de um cão não entende o conceito de morte como a nossa, mas entende o abandono. Ele sabia que estava sozinho. Ele sabia que estava com dor. E lentamente, ele começou a entrar naquele estado de torpor que precede o fim. Seu coração desacelerou. Sua respiração tornou-se superficial, quase imperceptível, para economizar a pouca energia que restava. Ele se tornou parte do lixo. A descoberta aconteceu por um triz, literalmente segundos antes do fim definitivo. O zelador do prédio, um homem chamado Roberto, desceu para ligar o compactador de lixo. A rotina era simples: verificar se o nível estava cheio, apertar um botão e deixar que a prensa hidráulica esmagasse tudo em um cubo compacto para ser levado ao aterro sanitário. Se Roberto tivesse apertado aquele botão, a história teria acabado ali, em sangue e silêncio. Mas naquele dia, algo chamou a atenção dele. Enquanto ele ajeitava alguns sacos que estavam bloqueando o mecanismo, ele viu algo que não se parecia com lixo. Ele viu um movimento. Não era um rato. Era sutil demais, lento demais. Parecia que um dos sacos de lixo estava respirando. Roberto parou. Ele iluminou o local com sua lanterna. No meio de cascas de laranja e caixas de pizza, ele viu um olho castanho, vidrado, quase sem vida, olhando para o nada. Roberto recuou, assustado, pensando que era um animal morto. Mas então o olho piscou. Foi um movimento tão lento que parecia em câmera lenta. O horror tomou conta do zelador. Ele percebeu que aquilo era um cachorro. Um cachorro que parecia uma múmia, pele e osso, enrolado em sua própria agonia. Ele não ligou o compactador. Ele ligou para a emergência animal. Mas mesmo quando os socorristas chegaram, a esperança era inexistente. Eles retiraram o corpo flácido do meio do lixo com cuidado, como se estivessem manuseando cristal quebrado. O animal estava frio ao toque. Sua temperatura corporal era tão baixa que o termômetro não conseguia registrar. Ele não reagia a toques, agulhas ou luz. No caminho para a clínica veterinária, os socorristas discutiam apenas a eutanásia. Não há o que fazer, dizia um deles. Olhe para isso. Ele já foi. O cérebro deve estar morto. O mais gentil é dar a injeção e acabar com isso. Quando chegaram à clínica de emergência, o animal foi colocado na mesa de metal gelada. Ele foi batizado provisoriamente de lixo, uma crueldade final, ou talvez apenas uma descrição honesta de como o mundo o tratara. A veterinária-chefe, doutora Helena, preparou a injeção letal. Ela olhou para aquele amontoado de ossos, pesando menos de 9 quilos quando deveria pesar 25. Ela suspirou, cansada de ver a crueldade humana. Ela pegou a pata dele para encontrar uma veia. E foi nesse momento que o impossível aconteceu. Não foi um latido, não foi um movimento brusco. Foi um olhar. Quando a doutora Helena tocou a pata dele, Fênix virou a cabeça milimetricamente e olhou nos olhos dela. Aquele olhar atravessou a alma da veterinária. Não era um olhar de dor, não era um olhar de medo, era um olhar de presença. Como se ele estivesse dizendo: eu ainda estou aqui, não desista de mim ainda. A doutora Helena parou com a seringa no ar. Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela baixou a injeção de eutanásia e pegou a de adrenalina e fluidos. Vamos tentar. Ela sussurrou para a equipe, que a olhou com descrença. Vamos aquecê-lo. As próximas 72 horas foram uma guerra biológica. Fênix foi envolto em cobertores térmicos, ligado a monitores que apitavam constantemente, alertando sobre a instabilidade de seu coração. Seus órgãos estavam entrando em colapso. O estômago dele estava tão contraído que ele não podia receber comida, apenas nutrientes diretamente na veia. Ele teve convulsões. Ele parou de respirar 2 vezes e teve que ser reanimado.
A equipe se revezava ao lado dele, esperando que ele morresse a qualquer momento. Mas, a cada nascer do sol, ele ainda estava lá. O coração teimoso, fraco, mas ritmado. Tum-tum, tum-tum. A notícia se espalhou. A história do cão da lixeira vazou para a imprensa local e depois para a nacional. Pessoas começaram a mandar orações, cobertores, doações. Ele deixou de ser um número e ganhou o nome de Fênix. Mas a fama não cura feridas. A recuperação dele foi um processo de tortura lenta. Ele teve que reaprender a comer. As primeiras vezes que tentou engolir, vomitou, porque seu corpo havia esquecido como processar alimento. Ele teve que reaprender a andar. Seus músculos estavam tão atrofiados que ele não conseguia sustentar o próprio peso. Ele se arrastava, as patas traseiras falhando, caindo de cara no chão, e isso é o que fazia as enfermeiras chorarem. Ele tentava se levantar imediatamente. Ele nunca ficava no chão. Mas a batalha física era apenas metade da guerra. A mente de Fênix estava quebrada. Ele tinha pavor de espaços fechados. Se uma porta se fechasse, ele entrava em pânico, urinando-se e gritando, lembrando-se do duto de lixo. Ele tinha medo de sacos plásticos. O barulho de um saco de lixo sendo aberto o fazia tremer incontrolavelmente. E ele tinha medo de homens. Se um homem entrasse na sala, Fênix se encolhia no canto mais distante, mostrando os dentes, não por agressividade, mas por terror absoluto. Ele esperava ser jogado fora novamente. A cura emocional veio de onde menos se esperava. Uma das técnicas veterinárias, uma mulher chamada Clara, decidiu que não iria apenas tratar o corpo dele. Ela iria tratar a alma. Clara tinha seus próprios demônios. Ela havia sobrevivido a um acidente de carro grave anos antes e sabia o que era sentir o corpo quebrado. Todas as noites, depois que o turno acabava, Clara sentava-se dentro do canil de Fênix. Ela não tentava tocá-lo, ela apenas sentava lá, lendo um livro em voz alta, com a porta do canil aberta para que ele não se sentisse preso. Durante 2 semanas, Fênix a ignorou. Ele ficava no canto oposto, vigiando-a. Mas Clara era persistente. Ela lia romances, receitas, bulas de remédio. O som da voz dela tornou-se a única constante no mundo caótico dele. Um dia, Clara adormeceu sentada no chão do canil, exausta. Quando ela acordou, sentiu um peso no colo. Fênix tinha se arrastado silenciosamente e colocado a cabeça sobre as pernas dela. Ele estava dormindo. Foi a primeira vez que ele dormiu profundamente, sem pesadelos, em anos. Clara chorou, silenciosamente, sem se mexer, para não acordá-lo. A ponte tinha sido construída. Ele tinha escolhido confiar novamente. A partir desse dia, a transformação foi visível. O brilho voltou aos olhos dele. O pelo, antes ralo e opaco, começou a crescer num tom de caramelo vibrante. Ele começou a abanar o rabo. Primeiro timidamente, apenas a pontinha. Depois com o corpo todo, uma dança desengonçada de alegria. Ele descobriu que gostava de bolas de tênis. Ele descobriu que a grama era fresca e boa de rolar. Ele descobriu que a mão humana podia fazer carinho atrás da orelha e não apenas machucar. O dia em que Fênix recebeu alta da clínica foi um evento. Funcionários fizeram um corredor de aplausos. Ele saiu andando com as próprias pernas, ainda um pouco magro, mas forte, com a cabeça erguida. Ele não olhou para trás. Ele entrou no carro de Clara, que, é claro, decidiu adotá-lo, e olhou pela janela, vendo o mundo passar. Não como um prisioneiro indo para a execução, mas como um rei observando seu reino. Mas a história não termina com a adoção, porque um milagre não é feito para ser guardado, é feito para ser compartilhado. Clara percebeu que Fênix tinha uma sensibilidade incomum. Quando ela estava triste ou com dor nas costas, devido ao seu antigo acidente, Fênix sabia. Ele vinha e pressionava o corpo contra o local da dor. Ele tinha uma empatia que só quem conheceu o sofrimento profundo possui. Clara começou a treiná-lo como cão de terapia.
O cão que foi jogado no lixo como inútil agora tinha um emprego. E não era um emprego qualquer. Fênix começou a visitar alas de oncologia infantil e centros de reabilitação para pessoas com lesões medulares. A cena mais marcante dessa nova fase aconteceu em um hospital infantil. Havia um menino, Lucas, de 8 anos, que estava em estágio terminal. Lucas estava com raiva. Ele não falava com os pais, não falava com os médicos, recusava-se a interagir. Ele estava com medo e expressava isso com silêncio e fúria. Quando Fênix entrou no quarto, com seu colete de cão-terapeuta e suas cicatrizes visíveis no focinho, Lucas olhou. O menino viu as cicatrizes. Ele viu que o cachorro não era perfeito. Ele viu que o cachorro também tinha sido quebrado. Fênix, ignorando os protocolos, subiu na cama do menino. Ele deitou a cabeça pesada sobre o peito de Lucas e suspirou. Lucas olhou para Clara, assustado. Ele doeu? O menino perguntou, apontando para as cicatrizes do cão. Doeu muito, respondeu Clara. Jogaram ele fora, disseram que ele não servia para nada. Machucaram ele muito, ele quase morreu. O menino arregalou os olhos. E ele está bravo? Não, disse Clara. Ele está feliz, porque ele sobreviveu. E agora ele ajuda pessoas. Lucas, com os olhos cheios de lágrimas, abraçou o pescoço grosso de Fênix. Eu também estou doendo, sussurrou o menino. E Fênix lambeu a lágrima do rosto dele. Naquela tarde, Lucas riu pela primeira vez em meses. Ele contou histórias para o cachorro. Ele encontrou paz. Fênix viveu por mais 10 anos, 10 anos de glória. Ele se tornou um símbolo nacional contra a crueldade animal. Leis foram endurecidas em sua cidade por causa de sua história. Mas para ele, nada disso importava. Ele não sabia o que era uma lei ou um símbolo. Ele sabia o que era o cheiro de café da manhã na casa de Clara. Ele sabia o que era o som do carro dela chegando. Ele sabia o que era o conforto de um sofá num dia de chuva. Quando a velhice chegou, foi gentil. Não houve lixeira, não houve frio, não houve medo. Fênix ficou mais lento. Seus pelos ficaram brancos no focinho. Um dia, ele simplesmente não conseguiu levantar para seu passeio matinal. Clara sabia que era a hora. Ela chamou a doutora, Helena, a mesma veterinária que o salvara anos antes, para ir até a casa. Eles montaram uma cama no jardim, sob o sol quente que ele tanto amava. Fênix estava cercado pelas pessoas que o amavam. Ele comeu seu petisco favorito, um pedaço de bife suculento. Clara segurava a cabeça dele no colo, chorando e sorrindo ao mesmo tempo. Obrigada, ela sussurrou. Obrigada por ficar. Fênix olhou para ela. Aquele mesmo olhar profundo da primeira vez na mesa de metal. Mas agora não era um olhar de eu ainda estou aqui. Era um olhar de eu já fiz o meu trabalho, está tudo bem. Ele fechou os olhos, sentiu o sol, sentiu o amor e partiu. A lixeira do 12º andar ainda existe naquele prédio, mas agora tem um adesivo na porta. Uma foto pequena de um cachorro caramelo sorrindo. A lição que Fênix deixou não é sobre a crueldade de quem o jogou lá. É sobre a incapacidade da maldade de vencer a vida. Eles tentaram esmagá-lo, apagá-lo, transformá-lo em lixo. Mas eles esqueceram de uma regra fundamental do universo. Você não pode jogar fora o que é feito de luz. Fênix sobreviveu ao impossível não porque ele era magicamente invulnerável, mas porque ele representava a verdade mais pura da existência. Enquanto houver um único batimento cardíaco, há esperança. Enquanto houver um único olho aberto, capaz de encarar a bondade e reconhecê-la, a vida encontrará um caminho. Ele foi o cão que a morte recusou, para que ele pudesse nos ensinar a viver. E talvez, apenas talvez, em algum lugar agora, ele esteja correndo em um campo infinito, sem muros, sem lixeiras, sem dor, esperando por Clara, com o rabo abanando
jovem para sempre. A história dele acabou aqui na Terra, mas o eco daquele latido silencioso de esperança ressoará para sempre em quem conheceu sua lenda. Se você olhar bem para o lado, para aquele vira-lata dormindo na calçada ou para aquele cão no abrigo esperando uma chance, você verá um pouco de fênix neles. A pergunta é: você será o zelador Roberto que para e olha? Você será a Clara que senta e lê? Porque o milagre não acontece sozinho. O milagre precisa de testemunhas. O milagre precisa de você.